Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente, de segunda a sábado, sempre nesse horário, a partir das 18 horas. E você que está recebendo a notificação de que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco desses momentos de comunhão, desses momentos de reflexão na palavra de Deus, desses momentos de oração e intercessão pelo Brasil, pela família brasileira e por todos os enfermos, vítimas dessa pandemia e de todas as enfermidades. Vamos orar para nós iniciarmos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos até a Tua presença, Senhor, neste momento, para Te agradecermos pela semana, meu Deus. Esses dias que marcaram esta semana e estamos chegando ao final dessa semana, Senhor, mas a nossa esperança continua, que tudo vai dar certo, que essa sombra, meu Deus, que está sobre o mundo com essa pandemia, essa sombra há de se dissipar, meu Deus, e todos nós, Senhor, haveremos de respirar livremente, sem ser necessário a utilização de máscaras ou de qualquer outro tipo de impedimento, meu Deus. E agora nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, constituindo a comunidade em oração, invocando a Tua bênção sobre cada família, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã que está conectado, aqueles que ainda haverão de se conectar, meu Deus, ao longo deste programa, e a todos aqueles que vão receber a mensagem posteriormente, meu Deus. Que Tu possas derramar as Tuas bênçãos sobre os lares, sobre a família, sobre todas as suas preocupações, ó Pai. Que eles sejam agraciados por Ti com a Tua bênção, com a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos chegando ao final de uma semana, vai haver um feriadão, né, que vão enforcar a segunda-feira, em virtude de na terça-feira ser o dia em que o povo brasileiro comemora a independência do Brasil, né? Então, uma semana com feriadão, e nós vamos estar aproveitando também esses dias de folga, né? Vamos tirar um momento aí para refletirmos, para descansarmos um pouco também, e por esse motivo nós só vamos retornar à atividade ao vivo na terça-feira, talvez na terça-feira, né? Ou na quarta-feira, não sei ainda, mas vamos deixar gravados, né? Vamos fazer como temos feito sempre nos sábados. A gente deixa uma mensagem anteriormente pregada para que os irmãos possam ter um motivo para refletir na palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos estar retornando só após o feriado, né? Amém? E esperamos que cada um dos irmãos e irmãs possa aproveitar esse momento de descanso para refazer suas forças, suas energias, e lembrando que a vida continua, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas. Deus é por nós. Deus tem estado ao nosso lado, nos ajudando a atravessar esse mar revolto que está diante de nós, com tantos desafios. É pandemia, é desemprego, é tanta incerteza de futuro, não é verdade? Mas creia, Deus está conosco. E por isso, nós vamos estar falando hoje sobre milagre, né? Vamos estar falando sobre milagre. Eu acho que é uma palavra apropriada para esse momento que nós estamos vivendo. Nosso texto está no segundo livro dos Reis, né? Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: meu marido morreu.
Como o senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor pela excelência da sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Queridos, nós estamos passando por momentos muito difíceis na nossa economia, nós estamos passando por momentos difíceis no nosso relacionamento, não é? Interpessoal, porque a gente tem que usar máscara, a gente tem que guardar a distância, né? Poucas são as pessoas que ousam se abraçar, cumprimentar, apertando a mão um do outro, porque existem restrições. Muitas famílias estão desoladas porque perderam seus entes queridos e não puderam sequer, né, fazer um velório ou uma despedida, né? Realmente nós estamos vivendo momentos extremamente preocupantes, momentos de tristeza, momentos de comoção social. Perdemos algumas pessoas assim muito conhecidas, né? Pessoas muito, vamos dizer assim, midiáticas, né? Pessoas que estão na mídia e que estavam na mídia e que acompanharam, né, a nossa trajetória desde a infância. No meu caso de alguns atores políticos, né? Harold Oliveira, aquele outro senador, Major Olímpio, figuras da República, figuras do nosso dia a dia, né? Sacerdotes, pastores, enfim, militares, das mais altas patentes, das patentes inferiores, enfim. A pandemia vitimou pessoas das mais diversas classes sociais. Então não há um rótulo, não há um selo, não há um padrão para as pessoas serem alcançadas por essa pandemia. Nós temos notícias de colegas nossos que entraram caminhando no hospital para fazer um exame e foram internados e não saíram do hospital vivos. Temos notícias de outros que lutaram bravamente contra a morte, mas não conseguiram vencer. Enfim, foram perdas que machucaram e que marcaram a nossa vida e que marcaram o nosso tempo. Nós estamos no século XXI e sofremos com essa pandemia que assolou o universo, né? O mundo inteiro. No mundo inteiro existem pessoas que choraram, pessoas que ficaram apavoradas, pessoas que ainda estão sob o estigma do medo. E o texto que nós lemos traz uma família que foi acometida por uma perda brusca. Uma mulher, né, que perde o seu marido
e ela não sabia, mas o marido contraíra dívidas, e os credores agora estavam à sua porta, ameaçando-a de levar os filhos como escravos caso ela não conseguisse pagar aquela dívida. Eu abro um parêntese nessa reflexão e pergunto: quantas vezes nós vivenciamos situações idênticas à dessa mulher? Todos nós, não há, a não ser aqueles que nasceram, vamos dizer assim, entre aspas, no berço de ouro, que nunca passaram por situações difíceis. Todos nós já enfrentamos situações difíceis, todos nós enfrentamos e lutamos com a dor da perda de alguém, E a gente sabe o quão é doloroso a gente perder uma pessoa da família. No caso dessa viúva, ela perdeu o seu marido, os seus filhos perderam o pai, e agora ela está ameaçada de perder os filhos para que eles sejam levados como escravos, porque havia uma dívida que não fora honrada pelo seu marido. E ela então procura o profeta, o homem de Deus, e ela vai e apresenta a ele a sua situação. Eu quero fazer uma pergunta a você: o que é que você acha que levou essa mulher a procurar o profeta? Pensou? Se você pensou que ela foi ao profeta porque ela acreditava em milagre, você acertou. Ela foi ao profeta em busca de uma solução. E qual é a solução que o profeta tem para uma mulher viúva, com 2 filhos ameaçados de serem levados como escravos, porque havia uma dívida? O profeta não tinha dinheiro. O profeta Eliseu nunca foi um homem com posses, nunca foi um homem abastado. Mas o profeta possuía fé. O profeta, ele estava com a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, e ele tinha condições de realizar, através da sua vida, através da sua intercessão, algo que viesse ajudar essa pessoa, essa mulher. E eu quero perguntar a você: eu não sei como é que está a sua situação, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero perguntar a você: você acredita em milagre? Você acredita em milagre? Então, antes de nós destacarmos os pontos mais importantes dessa reflexão, nós precisamos enfatizar que Deus, o nosso Pai, ele realiza milagres não porque nós merecemos. É tudo uma expressão da sua graça. E as bênçãos e os milagres em nossa vida são decorrentes da bondade divina. Sabe por quê? Deus é bom, aleluia. Deus é amor, glória a Deus. Muitas vezes Deus permite um período de escassez para que venhamos a nos humilhar perante Ele, para que reconheçamos a nossa dependência dEle e ainda para que experimentemos o seu conforto e a sua fidelidade. Perceba como é que a humanidade está, ou como a humanidade estava antes dessa pandemia, e como é que as pessoas estão hoje. Quantas pessoas se voltaram para Deus, quantas pessoas hoje dão testemunho de milagres na sua vida. Então, claro e evidente que nós sabemos que Deus não tem prazer nenhum na morte de ninguém. Mas muitas vezes Deus pesou a mão sobre o povo de Israel para que o povo pudesse voltar, para que o povo pudesse se voltar para Ele.
e reconhecer que Ele é o Deus, que Ele é o Senhor, né? Então é importante que nós entendamos isso. Muitas vezes acontecem situações como a dessa viúva, né? Não tinha como suprir, não tinha como solucionar aquele problema. O que ela tinha, a única coisa que ela possuía em casa era uma vasilha, um jarro com azeite só. Mas eu quero dizer a você que se você crê em Deus, se você acredita em milagres, se Deus está contigo no teu dia a dia, com certeza há um milagre na sua casa. Basta apenas que você se volte para Deus e peça, e apresente a Ele o seu problema. Então, são muitas as provas que testam e fortalecem a nossa confiança em Deus. Já imaginaram o quanto a fé daquela viúva e dos seus filhos foi fortalecida depois que eles experimentaram a intervenção tão sobrenatural? Há sempre um grande benefício nas provas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Creia nisso, meu irmão. Aquela mulher se humilhou diante de Deus e do profeta e clamou por ajuda, e ela foi ouvida. O profeta Eliseu, sempre envolvido com pessoas importantes, lembra de Naamã? Quem foi Naamã, né? Foi um general. Então o profeta Eliseu, sempre envolvido com pessoas importantes, com grandes eventos, agora ele é usado por Deus para tratar de uma situação aparentemente de menos importância, como socorrer uma viúva e seus 2 filhos. Por que nós damos ênfase a essa questão de menos importância? Porque nos dias do profeta Eliseu, as mulheres não eram consideradas assim como são hoje. Elas não eram empoderadas como elas são hoje. Elas não eram reconhecidas como são hoje. Então elas sempre eram relegadas a segundo plano. Mas o que é que nós extraímos nesse primeiro momento em que refletimos sobre esse texto? Primeiro, Deus se importa com todos. Amém? Deus não faz acepção de pessoas e Ele sempre ouve quando clamamos por seu socorro. E aí dessa leitura que fizemos, desse episódio que nós contemplamos no texto que lemos, nós vamos extrair 4 lições. 4 lições. Primeira lição: problemas atingem a todos, inclusive pessoas tementes a Deus. Então, independentemente de você ser cristão ou não, todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações difíceis. Eu falei no início, na introdução, que morreram pastores, padres, bispos, generais, almirantes, brigadeiros, soldados, sargentos, funcionários públicos, funcionários da empresa privada, da iniciativa privada, atores, diretores, pessoas famosas e pessoas anônimas. Então, na crise, na pandemia, não houve distinção de categoria, de classe social, de valores, não. Perdemos pessoas de todas as esferas sociais. Mas eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que os problemas atingem a todos, inclusive aqueles e aquelas que temem a Deus. A viúva do profeta foi consultar o homem de Deus para resolver o grave problema. Além de viúva, ela herdou do marido uma dívida tão constrangedora que o credor levaria seus filhos como escravos. A Bíblia não fala do montante da dívida, nem do motivo que levou um homem de Deus a contraí-la, mas deixa claro que havia um credor batendo na porta da viúva para receber o seu dinheiro. Não bastasse a dor da perda do esposo,
ela perderia também seus filhos. Mas aquela mulher tinha uma referência, ela tinha um referencial, ela tinha uma direção que ela podia ou poderia e deveria seguir. Quem? O profeta Eliseu. O profeta do Senhor. Aleluia! Os servos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, os servos de Deus não estão isentos de passar por adversidades, mas devem lembrar-se de que tem um Deus a quem recorrer em todos os momentos. Você pode dar um glória a Deus aí? Todos nós que cremos em Deus somos servos de Deus. E nos momentos de dificuldade, nos momentos em que as paredes parece que vêm ao nosso encontro para nos esmagar, nós temos alternativa, nós temos Deus ao nosso favor. Segundo ponto que vamos extrair dessa leitura que fizemos hoje: Deus se importa e responde às nossas necessidades e sofrimentos. Muitos acreditam que se Deus existe mesmo, então ele não se importa com o sofrimento humano. Tem muita gente que acredita nisso. Se Deus existisse, não estaria acontecendo tanta coisa. Furacão no Haiti, furacão nos Estados Unidos, guerra na Síria, guerra no Afeganistão, pandemia, sabe? Se Deus existisse, nada disso estaria acontecendo. Tem gente que acredita dessa forma. Mas eu quero dizer a você uma coisa: todos os milagres realizados por Eliseu deixam bem claro que eles ocorreram em resposta a uma necessidade humana e também em resposta ao sofrimento humano. Além disso, o Novo Testamento nos mostra que o Senhor Jesus libertava e curava, porque se compadecia das pessoas e das multidões. É só você ler Lucas 13, de 10 a 17, ou Marcos 1, de 40 a 45. Aí você vai ver como é que Jesus lidava com essas situações. Então, todos os milagres realizados por Eliseu deixam bem claro que eles acontecem em resposta a uma necessidade humana, em resposta ao sofrimento humano. Ou seja, Deus se importa, sim. Terceiro, Deus pode agir de forma sobrenatural por meio de coisas simples. O azeite era um produto de baixo valor agregado, em que pese ser essencial em todas as casas dos israelitas. E foi por meio desse líquido comum que Deus fez prover a casa daquela mulher. As ordens e a estratégia de Eliseu foram obedecidas à risca, e a mulher viu a multiplicação do pouco em muito. Sabe, irmãos, obedecer à voz do profeta fez a diferença para aquela mulher. Quantas vezes nós deixamos de conseguir, nós deixamos de obter o milagre na nossa vida porque nós ficamos relutando, nós ficamos postergando fazer a vontade de Deus. E Deus nos aconselha, e Deus nos orienta, e Deus manda pessoas para nos orientar, ou para dizer, ou para responder, e a gente fica em dúvida. Aquela mulher não, ela não teve dúvida. Ela fez exatamente da forma como o profeta lhe orientara. Por isso ela recebeu a sua bênção. E a quarta lição que nós vamos extrair desse texto é a seguinte: Deus espera que sigamos suas orientações sempre. Não basta saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É preciso obedecer ao Senhor quando a vontade dele é revelada. Precisamos entender que ter fé em Deus é ter fé no que ele diz, é crer na sua palavra. E nessa história fica bem claro que aquela mulher só liberou o milagre de Deus na sua vida quando obedeceu à risca
a palavra de Deus dada pelo profeta. O azeite parou de sair quando acabaram as vasilhas, sabe, irmãos? A desobediência limita a ação milagrosa de Deus em nossa vida. E além disso, voltou para buscar novas instruções. Olha só como é interessante isso, né? Aquela viúva viu o milagre na sua casa, mas parece que ainda não sabia como agir com toda aquela bênção, né? Ela retornou ao profeta Eliseu para lhe dar a notícia do milagre e ouviu do profeta novas orientações claras e práticas de como agir. Sabe, irmãos, sempre haverá recompensas para aqueles que decidem obedecer à palavra de Deus. A viúva recebeu na proporção da sua fé. O volume de vasilhas que ela separou determinou o volume do que ela recebeu. Se ela tivesse separado apenas uma vasilha de 10 litros, teria recebido 10 litros. Quando apresentamos a Deus alguma necessidade, receberemos aquela provisão. A graça de Deus é para o necessitado. Aqueles que levam todos os seus problemas a Deus são os que podem receber a plena e abundante provisão. Para concluir, um pouco com Deus pode tornar-se muito se vem com a bênção dele. Com ele, a escassez pode se converter em abundância. A palavra do Senhor foi o agente causador do milagre na vida da viúva. O que o Senhor faz, ele o faz e o fará sempre através da sua palavra. A obediência à palavra de Deus desencadeou o milagre naquele lar. Que nós possamos aprender com o exemplo dessa mulher, que Deus age da forma mais simples. E ele usa aquilo que está ao nosso alcance, mas ele testa a nossa obediência. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, que está participando hoje da comunidade em oração, não esqueça, o milagre está na sua casa. Você sabe o que é que você precisa em termos de milagre na sua vida, na vida da sua família. Talvez você esteja relutando em fazer a vontade de Deus, porque você talvez não tivesse ainda pensado dessa forma. Ou talvez não tivesse ainda se deparado com essa situação que nos mostra essa viúva, né? E a forma simples de Deus agir, a forma simples de Deus operar, a forma simples de Deus resolver problemas tão sérios. Mas o que determina o milagre é justamente a nossa capacidade de obedecer a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender e a colocar em prática a sua palavra na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos uma comunidade que se reúne diariamente, meu Deus. E hoje nós estamos trazendo diante de Ti, Pai querido, através da Tua palavra, nós estamos trazendo a nossa dificuldade em aceitar as coisas simples. Porque nós sempre pensamos, nós sempre julgamos que milagre só é milagre se expressar coisas grandes, feitos grandiosos. Mas a Tua palavra nos mostra, Senhor, que nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, Tu operas, ó Pai. E Tu mudas, Senhor, a carência em abundância. Tu mudas, sabe, Senhor, a preocupação em certeza. Aleluia. Foi o que aconteceu com aquela viúva. E nós aprendemos com ela, Senhor, que basta crer e obedecer.
que é necessário apenas que nós busquemos a pessoa certa. E hoje, no século XXI, a pessoa certa para nós apresentarmos os nossos problemas, a pessoa certa para nós confessarmos os nossos pecados, a pessoa certa para que nós possamos receber o milagre na nossa casa é Jesus Cristo. Aleluia! E é em nome de Jesus que nós devemos pedir ao Pai. E é no nome de Jesus que nós devemos clamar. E é no nome de Jesus, o nosso Mestre, que nós precisamos crer e obedecer, meu Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós temos duvidado, porque muitas vezes nós temos colocado em xeque, meu Deus, o teu poder e a tua capacidade de nos atender. Muitas vezes nós temos nos julgado tão pequeninos que talvez tu nem nos percebas. Mas, meu Deus, tu nos percebes sim, Senhor. Tu nos conheces pelo nome. Tu sabes, ó Pai, cada detalhe do nosso ser, desde a palma do nosso pé até os cabelos da nossa cabeça, aqueles que têm cabelo, né? Meu Deus, nós te apresentamos, Senhor, as nossas dificuldades e a nossa necessidade de milagres. Milagres, Senhor, para curar a nossa nação. Milagres, Senhor, para operar na nossa vida, Senhor. Milagres que venham transformar a necessidade em abundância. Milagre que venham transformar, Senhor, a tristeza em alegria. Milagre que venha, Senhor, mudar o pranto em cântico espiritual, meu Deus. Por isso nós te apresentamos neste momento o Brasil. O Brasil precisa de um milagre grandioso, que possa servir de testemunho não só para os brasileiros, mas para todas as nações, ó Pai. E nós te entregamos e te apresentamos o Brasil, Senhor. Toma o Brasil, desde o homem mais importante desse país até o mais humilde, Senhor, habitante desse país, meu Deus. Visita agora, meu Deus, na abastança dos poderosos, a necessidade dos humildes, meu Deus. Visita e contempla, Senhor, com o milagre, para que haja abundância de azeite, meu Deus. Aleluia! E nós cremos, ó Pai, que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. E que esse azeite possa abundar e superabundar na vida de todos aqueles e aquelas que necessitam de um milagre, Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, meu Deus. Salva, cura e liberta a nação brasileira, meu Deus. Salva, cura e liberta a família brasileira, meu Deus. Cuida, Senhor, salva, meu Deus, as crianças, as grávidas, os idosos, cada um deles, ó Pai. Manifesta o teu poder de forma inequívoca, que nenhum ser humano possa dizer que não houve um milagre. Toma, Senhor, recebe, meu Deus, a nossa oração. E nós fazemos, e nós elevamos a nossa voz a Ti, Senhor, na humildade daquela viúva, meu Deus. Porque nós não temos mais a quem apelar.
E o único que pode mudar essa situação és tu, meu Deus. Mas para isso tu contas com cada um de nós. Tu contas com a nossa obediência. Tu contas com a nossa fé. Tu contas com a nossa confiança de que é possível sim uma mudança, Senhor. É possível uma transformação. É possível um recomeço. É possível, meu Deus, uma conversão. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, meu Deus, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs e que a graça e a paz do Senhor seja abundante sobre a vida, sobre o lar, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém.